Oi, amiga. Eu me chamo Yasmin, eu sou especialista em planejamento financeiro estratégico e eu tô aqui não só como uma amiga, mas de fato como uma especialista para te explicar como você vai começar a organizar o seu dinheiro sem precisar pensar muito, de uma forma que faça sentido para sua realidade e que principalmente te traga mais prosperidade, conforto e segurança para sua vida. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu definitivamente não começaria olhando os números. Eu primeiro me faria algumas perguntas necessárias para eu conseguir entender como que tem funcionado o meu comportamento e a minha relação de fato com o dinheiro para além dos números. Então, será que eu estou gastando algo por ansiedade? Será que quando eu tô de TPM eu normalmente tenho um consumo maior de iFood ou não? Será que eu tento recompensar algumas coisas que acontecem na minha vida consumindo mais? O que que me deixa ansiosa? Por que que eu me sinto ansiosa quando eu vou lidar com o meu extrato bancário? Eu converso sobre isso em terapia, eu converso sobre isso com as minhas amigas, com os meus familiares, então eu tentaria entender de que forma emocionalmente hoje eu lido com o dinheiro. A gente pode se fazer algumas perguntas muito específicas, mas é importante dar um 360, compreender o que que aconteceu no seu passado para que você chegasse no seu presente hoje, porque a partir daí a gente vai olhando para o nosso futuro. Então, depois de olhar para toda a parte comportamental, para os nossos sentimentos, para nossas emoções, para aquilo que de fato a gente acredita, aí sim eu iria olhar para os números. Então, sem seguir uma estratégia perfeita, sem seguir uma planilha mirabolante, eu apenas pegaria o extrato bancário, analisaria todos os números, colocaria numa planilha simples, entendendo tudo que entrou e tudo que saiu, e a partir disso, compreendendo e lendo cada gasto. Então, isso aqui eu gastei quando, o porquê. Eu separaria também por categorias, então quanto foi o total que eu gastei com alimentação, quanto foi o total que eu gastei com iFood, o total que eu gastei com Uber e 99, o total que eu gastei com Shein e Shopee. Dessa forma, depois da gente conseguir separar tudo por categoria, a gente consegue analisar de uma forma mais estratégica, porque a gente consegue compreender de forma 100% certeira para onde realmente está indo o nosso dinheiro. A gente tem um grande costume de simplesmente ignorar esses números e analisar as coisas baseadas na nossa cabeça. E muitas vezes, por isso, as nossas emoções vão falar antes. Então, o número ele vai trazer a gente para aquele lugar de mais racionalidade. Então, o que hoje eu tenho gastado, o porquê que eu tenho gastado dessa forma, e esses gastos fazem sentido para aquilo que eu quero para minha vida, esses gastos fazem sentido para o estilo de vida que eu gostaria de ter. Ele tá batendo com o quanto eu ganho? Se não, será que eu preciso ganhar mais para conseguir compensar a vida que eu tenho? Ou será que eu preciso reduzir um pouquinho, já que o que eu ganho já está dentro do que é suficiente? Um ponto importante também quando a gente analisa essas entradas e saídas é que a gente muitas vezes consegue compreender quando a nossa receita tá baixa demais, né? Então, eu tô recebendo um salário que, cara, não faz o menor sentido para o estilo de vida que eu gostaria de ter. E a partir disso a gente também começa a construir algumas estratégias, porque é importante analisar o cenário que você está atual, se dentro da empresa que você está, se você é, enfim, júnior, pleno, sênior, se ainda tem como você subir mais, se existe uma abertura de conversa para um aumento salarial, mas isso sempre analisando de forma real. Não adianta você gastar R$ 5.000 com alimentação, sendo que você recebe R$ 4.000 e querer que a empresa te pague além por conta de um descontrole seu. Então você realmente precisa entender se esse aumento faz sentido. E antes de querer um aumento, você se organizar completamente para que você não aumente também o seu custo de vida e, consequentemente, aumente os seus problemas. Então, antes de pensar que a única solução é aumentar a sua renda, vamos olhar para as despesas, analisar as despesas, analisar os seus gastos e, a partir disso, entender se realmente meu salário está muito baixo, ou eu preciso procurar algum outro lugar, ou eu preciso gerar mais alguma renda, ou sim, eu preciso reduzir um pouco mais os meus custos relacionados a Shein e Shopee, por exemplo, que eu acho que eu estou me passando um pouco consumindo demais. Então, a gente começa a analisar, mas de uma forma mais humana, sabe? Olhando para você de uma forma que seja mais amigável, mais tranquila, como alguém que realmente está lidando com aquilo pela primeira vez e tá tudo bem errar, acertar e a gente vai tentando até funcionar. Então, primeiro passo, olhar para o nosso comportamento e mentalidade. Depois a gente olha para os números. É importante a gente planilhar isso num lugar que faça sentido, que você consiga ter uma boa visualização, que também não fique tudo muito confuso num papel só, sabe? Então, separa direitinho, separa por categoria, o que entrou, o que saiu, o que é alimentação, o que é moradia. Tudo isso. A gente vai separar tudo muito bonitinho para você conseguir visualizar de forma clara.
Um terceiro ponto é que, em hipótese alguma, eu começaria com uma planilha mirabolante, e sim com algo muito simples, até mesmo às vezes com um caderno, só que de uma forma mais organizada. Por quê? Algo muito mirabolante, você vai começar em janeiro e você vai desistir em março. Então é muito importante que a gente pense em algo que seja sustentável para sua rotina. Algo que você consiga parar 10 minutos do seu dia e olhar, ou uma vez por semana e analisar. Mas também você não pode continuar colocando isso de último plano e achando que você vai fazer e vai resolver sua vida financeira quando der. Isso tem que entrar como algo que é importante você fazer todos os seus meses, independente se você quer ou não. Você precisa olhar para o seu número. Se você é uma mulher que trabalha, que recebe o seu salário, você tem como responsabilidade cuidar do seu dinheiro, que é o bem que você ganha quando você se mata de trabalhar às 8 horas por dia. Então não é uma questão de vontade, e sim necessidade. Você tem que fazer querendo ou não. Tá bom? Eu construiria uma rotina, então eu definiria um dia fixo para eu cuidar das minhas finanças. Para começo, sempre indico no mínimo uma vez por semana, tá? Então olhar ali para os números, conseguir analisar, poxa, essa semana eu gastei mais nisso aqui, essa semana eu gastei mais naquilo. Será que eu estava emocionalmente instável? Ou será que realmente aconteceu algo e aí eu precisei fazer esse gasto? Olha, esse mês eu não consegui guardar dinheiro nenhum, mas mês passado eu consegui guardar R$ 100. Então fazer toda essa análise para entender realmente o que está acontecendo. Tal qual a gente faz no nosso trabalho quando a gente quer resolver algum problema. É exatamente assim que a gente vai fazer nas nossas finanças. E por último, eu aconselharia não só consumir de criadores de conteúdo de finanças, mas ler livros. Tem um livro muito bom chamado A Psicologia Financeira, que ele traz pra gente como o nosso comportamento, como as nossas emoções influenciam completamente na forma como a gente lida com o dinheiro, como também o nosso passado influenciou completamente no nosso presente, o que a gente precisa fazer no nosso presente para que a gente consiga construir um futuro que faça mais sentido para nossa vida, para nossa realidade. É um livro muito bom, e para quem também está sem gás, não sabe por onde começar, eu super indicaria o livro Peça e Será Atendido, porque ele fala sobre lei da atração, ele não tem nada a ver com dinheiro necessariamente, mas ele fala muito sobre esse nosso movimento em pensar e agir de forma positiva a fim daquilo que a gente gostaria de ter. Então, ressignificar um pouco a forma como a gente pensa sobre o dinheiro, tirar algumas coisas que a gente acredita sobre ele de forma negativa, porque o dinheiro nada mais, nada menos é do que uma ferramenta que nos possibilita alcançar os nossos sonhos. Então, não tem o menor motivo para a gente não gostar dele. O que complica, na verdade, o dinheiro é a forma como a gente decide se relacionar, a forma como a gente foi criado e instruído para se relacionar com o dinheiro, e a gente foi seguindo isso durante toda a nossa vida. Então, é como nossa responsabilidade também, enquanto uma pessoa adulta, entender aquilo que faz sentido ou não para nossa vida e seguir replicando ou melhorar. E a relação com o dinheiro é a mesma coisa. Se você entendeu que até hoje você não conseguiu se controlar, que tudo que você foi influenciado durante a sua vida fez você chegar num lugar onde você não gostaria de estar, vamos recalcular a rota, porque o nosso caminho, o ponto principal, continua o mesmo. Se você quer ter uma vida mais próspera, quer ter uma vida mais tranquila, o primeiro passo que você precisa fazer é se organizar financeiramente. Não é ganhar mais, não é fazer nada, é aprender a cuidar do seu dinheiro. Porque depois que você começar a ganhar mais, depois que tudo acontecer, você vai saber exatamente como se organizar e como fazer esse dinheiro crescer ainda mais para você. Primeiro a nossa mente, nosso comportamento, depois planilhar tudo e depois pensar estrategicamente. Parece sempre ser muita coisa, mas isso vai se tornando bem automático conforme o tempo. A gente vai conseguindo construir uma relação que ela se torna leve. Hoje, por exemplo, eu mexo na minha planilha apenas uma vez por mês. Eu já tenho na ponta da língua quanto que eu ganho, quanto que eu gasto em cada categoria, o que eu posso ou não fazer. Eu não me limito, eu vivo muito bem, mas com segurança, com respeito à minha história e principalmente com respeito a todo o esforço que eu tenho todos os meses de fazer esse dinheiro entrar na minha conta. Então ninguém no mundo valoriza mais ele do que eu. E essa é uma das maiores formas de autocuidado que eu posso ter, que é realmente cuidar do meu dinheiro, que é a única ferramenta que pode me gerar liberdade, acesso, segurança, saúde e possibilidade de ter uma vida muito mais tranquila e feliz. Então, se você também quer viver uma vida extraordinária dentro daquilo que você acredita, a educação financeira é o caminho ideal. E é isso, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir pra você deixar um comentário aqui me dizendo se você ficou com alguma dúvida, o que é que você gostou mais, deixa o seu like, isso é muito importante para que a gente continue aqui com o nosso trabalho, para que eu entenda aquilo que vocês realmente gostam também, que eu traga mais assuntos para vocês, e principalmente, se eu sair de onde eu saí para estar onde eu tô,
e ensinando vocês sobre educação financeira é uma das maiores provas que é super possível a gente melhorar completamente a nossa vida e mudar ela para aquilo que a gente realmente acredita. E eu tenho certeza que você é capaz. Então depois você me conta se deu certo. Um beijo!